Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos os meus amigos, internautas, enfim, a todos e a todas. Obrigado aos que ouvirem os nossos vídeos, curtirem, comentarem e compartilharem com seus amigos. Meus amados irmãos e amigos, eu quero aqui trazer uma palavra rápida, em uns 15 minutos, acho que não vai chegar a isso aí, pois é necessário que eu grave esse vídeo, pelo menos uns 15 minutos, porque eu vou trazer informação sobre Marcos. Vou ler o capítulo 1, versículo 35, só esse versículo. Mas eu preciso dar informações a vocês de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Por que o Evangelho de Marcos? Por que mais um Evangelho? Então, a gente precisa de algumas informações para poder entender o livro. Nada melhor do que entender o autor do livro. Então, quero entender quem escreveu o livro, por que escreveu o livro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Marcos e rapidamente dar um resumo aí da palavra sobre capítulo 1, versículo 35, que Jesus mesmo cansado teve que se levantar de madrugada para orar. Então Jesus ele priorizou a oração. Nós precisamos tomar essa mesma atitude. Mas antes de adentrar no cerne da mensagem, eu quero que vocês compartilhem nossos vídeos. Quero pedir a vocês carinhosamente que compartilhem nossos vídeos, que se inscrevam, os que não são inscritos, compartilhem. E se quiserem curtir, comentarem, fiquem à vontade, curtam, comentem os nossos vídeos, falem dos nossos vídeos, que é bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Mas antes de falar alguma coisa sobre Marcos, eu quero ler o capítulo 1 do seu livro, em versículo 35. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos 1 e 35. Tendo Jesus se levantado de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-os diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Esse é o 37. O 38 diz: porém, Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Meus amados irmãos, veja que Jesus ele estava preocupado em transmitir, em trazer a palavra de Deus em todos os lugares que fosse possível estar. Uma coisa interessante é que eu fico notando é que Jesus precisava de um pouquinho para se retirar. Ele precisava um pouquinho de intimidade com Deus. Ele precisava mais um pouquinho de silêncio, de ausência de alguns amigos, parentes e até mesmo da sociedade. Ele precisava se retirar um pouco. E o que nós entendemos aqui em Marcos é que Jesus ele passa para o outro lado da margem do rio, lá no capítulo 4, se me foge da mente. Ele atravessa o mar da Galileia, que na verdade não era bem um mar, era um lago, que é chamado Lago de Genezaré, o mar da Galileia, o lago da Tiberíades, assim por diante. Era chamado mar porque ele tinha uma extensão vasta, aí, de mais ou menos aí 166 km, tinha uma largura aí mais ou menos aí de uns, se não me falha a mente, de 13 quilômetros, e uma extensão de 20 quilômetros. 20 quilômetros de extensão, 13 de largura, e totalizava aí 166 km. Então Jesus ele foi atravessar aquele mar à noite, já cansado, um dia de trabalho. Jesus estava cansado, estava exausto, ele precisava de um lugar para descansar um pouco. Mas, voltando ao assunto de Marcos, nós vemos que Marcos, conforme Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Irineu, Papias, até o mesmo próprio Eusébio de Cesareia, Marcos ele escreveu como intérprete de Pedro, ou seja, Marcos foi o hermeneuta de Pedro. Então Marcos escreve
baseado naquilo que Pedro fala. Certamente Pedro ditava e Marcos escrevia, e Marcos, como um bom escritor, Marcos procurou diligentemente não errar em suas palavras. A primeira coisa que eu entendo é, apesar da tradição dizer que Marcos foi um fiel pregador do Evangelho, ele fundou uma igreja. Ele fundou uma igreja na Alexandria, no Egito, e lá ele se tornou bispo dessa igreja. E foi martirizado lá, certo? Agora, o que levou Marcos a escrever esse livro? Com certeza, Marcos escreveu porque, acima de tudo e de qualquer razão, Marcos foi inspirado por Deus. Inspirado quer dizer soprado por Deus. Deus soprou na mente de Marcos para que Marcos escrevesse todas as palavras e que ficasse ali como testemunho. Então, os irmãos veem que quando Marcos escreve, Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Aí você me pergunta, mas 4 evangelhos, por que 4 evangelhos se 3 é sinóticos? Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque eles têm narrativas semelhantes. Ele tem passagens semelhantes, apesar de se divergirem em alguns pontos, mas isso é porque cada um tem uma peculiaridade, né? Um objetivo, uma expressão, cada um ele se expressa de uma forma, mas não que não seja verdadeiro a história de um e verdadeira a história de outro. Marcos ele foi mais detalhista. Marcos ele traz para mais detalhe sobre Jesus. Marcos fala de Jesus como um servo que está em ação, um servo que está sempre servindo, porque Jesus não veio só para ser servido, ele veio servir. Infelizmente, hoje, as pessoas não querem servir, as pessoas querem ser servido. Hoje em dia está até difícil, porque a maioria das pessoas cultas, estudiosas, né? As pessoas quanto mais estudam, mais crescem, terminam, ele esquecendo do seu quem ele era, de onde ele veio, quem ele foi e assim por diante. Quem ele era, quem ele foi, dado mesmo. Então o que acontece? Hoje é mais reverendo, doutor fulano e tal, reverendo, doutor cicrano, mas Jesus não veio com o nome de reverendo, nem mestre, nem isso, nem aquilo. Ele era o mestre da Galileia, ele foi o maior rabino que já existiu, ele foi o mestre dos mestres, e Jesus com 12 anos já ensinava doutores, certo? Vai ensinar doutores, mas em Marcos capítulo 10, versículo 45, a Bíblia diz que ele foi servo, ele deu exemplo de servo. Então ele quer servir o povo, ele não está preocupado em ser chamado de mestre, de doutor, ele não está preocupado com isso. Então, o que nos chama a atenção é que o Espírito Santo inspira Marcos para escrever realmente sobre o servo sofredor, sobre o servo em ação, o rei que veio para servir. Jesus foi rei, mas ele veio para servir. E isso é muito importante porque as pessoas hoje ficam meio complicadas, né? Quanto mais estudam, mais complicam as coisas. Aí a pergunta é, por que 4 evangelhos? E especificamente, por que os 3 evangelhos escritos sendo o mesmo ponto de vista, ou tendo o mesmo ponto de vista, o mesmo prisma? Por quê? Então, é lógico que aqui nós temos 4 evangelhos, especificamente 3 sinóticos, porque cada autor escreveu seu evangelho tendo em público um público-alvo diferente. Por exemplo, Marcos aqui, eu entendo que Marcos aqui escreveu para os gentios. Ele estava escrevendo para os gentios, mas especificamente para os romanos. Então ele escreve para os romanos e mostra Jesus como rei que veio para servir. Jesus não era um rei que veio para servir e não para ser servido apenas. E hoje as pessoas querem ser mais servido do que servir. Todo mundo quer ser servido, mas não querem servir. Então Marcos ele mostra Jesus aqui como um rei que veio para servir, ou seja, um servo em ação.
ok? Mas eu não quero ir muito em detalhes, porque se eu for falar só sobre Marcos, então eu vou passar uma hora falando sobre Marcos. Outra coisa interessante que eu quero falar com os irmãos é que Marcos, ele traz o relato de Jesus sobre esse ponto de vista que ora falei, que Jesus ele queria descansar um pouco, mas mesmo assim Jesus não conseguia descansar, porque quando Jesus toma o barco para ir para o outro lado, outros barquinhos acompanham, então ficava difícil Jesus descansar, apesar que o profeta Miqueias, no seu capítulo 2, ele fala que levantemos e andemos, porque aqui não é o nosso descanso. Então, aqui não é o nosso descanso por causa da destruição. E ele mesmo diz que a destruição destrói grandemente, a corrupção, as coisas dessa vida nos destrói. Então, queridos irmãos, eu vou finalizar para não ficar muito cansativo, mas eu quero trazer a vocês aqui o seguinte, que uma das coisas que Jesus priorizou foi a oração. É por isso que ele diz aqui no versículo 35 do capítulo 1 de Marcos, que Jesus, ele, alta hora da madrugada, ele levanta mesmo exausto, mesmo tendo um dia cheio de trabalho, de ensinos. Jesus estava ali ensinando a multidões, e isso nós vamos ver lá no capítulo 4 também do livro de Marcos, versículo 1 e versículo 2, e aqui mostra que Jesus estava ocupado o dia todo, exausto. O povo ali, no contexto, os irmãos vão entender ali, que muitas vezes não tinham nem tempo de comer. Outros ficavam tão maravilhados com os estudos de Jesus que passava da hora de comer, porque eles estavam ansiosos para encher a alma teotrópica, a alma sedenta de Deus. E Marcos, ele tem o prazer de mostrar aos romanos que Jesus, ele é o rei que veio para servir, o rei que veio para mostrar não aquilo que ele fazia, ou que ele ensinava, ou que ele pregava, mas o que ele fazia na verdade. É isso que eu queria dizer. Não o que ele apenas dizia. Jesus não falava, faça isso. Jesus fazia o que ele falava. Jesus não dizia, olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Jesus não tinha que dizer só isso. Jesus dizia e fazia. Era ao contrário dos hipócritas, dos fariseus, que diziam, façam isso, façam aquilo, mexam-se com isso, mexam-se com aquilo, mas ele não se movia. E Jesus, ele é o servo que estava sempre em ação, o servo em ação. Meus queridos irmãos, o segredo de Jesus, o segredo da vitória de Jesus, talvez você possa dizer, mas por que Jesus é Deus? Jesus não precisava de orar. Como ser humano, como ser natural, Jesus foi um homem naturalmente como eu, de carne e osso, né? Jesus precisava de comunhão com Deus, precisava manter essa comunhão com Deus, precisava manter essa chama da comunhão com Ele. Então ele se ausentou para orar a Deus, e muitas vezes, meus diletos amigos e irmãos queridos, é preciso que muitas vezes nos ausentemos de tudo e de todos para ter mais comunhão com Deus. E Jesus teve que se retirar um pouco para orar, mesmo cansado, mesmo exausto. De madrugada ele foi buscar reforço espiritual aos pés de Deus, né? Então nós precisamos disso. Os pregadores de hoje, não todos, né, generalizando, mas muitos não oram mais, não tem mais comunhão com Deus, já tem a hermenêutica, já tem a homilética, já tem seus recursos retóricos, e conhece o texto de capa a capa, e não precisa mais orar. Tem muitas pessoas que não buscam mais, não jejuam mais, não oram mais, não consagram mais, e essas pessoas, elas não têm unção na sua fala, não têm poder na sua fala. O poder que tem é um poder persuasivo, mas não um poder persuasivo da parte de Deus, como Paulo diz, eu não vim ter com vocês com palavras de vãs filosofias, com palavras de sabedoria humana, não, eu vim na demonstração do poder de Deus, e para ter poder de Deus, ter graça de Deus, é preciso termos comunhão com Deus. Para pregar uma hora, eu tenho que orar pelo menos 3 horas. Eu vou pregar uma hora, eu tenho que orar pelo menos 3 horas. Quanto mais difícil for a sua missão, meu amado, gaste mais tempo na oração.
priorize a oração. Quanto mais tempo você gastar na oração, mais poder e graça e unção de Deus você terá. Então, Jesus priorizou a oração em seu ministério, mostrando a todos nós a importância dessa atividade. Então, se nós não tivermos priorizado, ou se nós não priorizarmos a oração, nada seremos e nada faremos, porque a oração tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que priorizar a oração. O segredo de Jesus era a oração. O segredo e o sucesso dos pregadores antigos era a oração. O segredo dos nossos antepassados foi a oração. E o segredo do crente para ser vencedor é a oração. Sem oração, não existe ação nenhuma. Tudo está neutralizado. Então, como se dizem o ditado, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E se não tem oração, não tem poder nenhum. Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos fortaleça e que esta palavra sirva de consolo para a vida de muitos. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Muito obrigado por ter chegado até aqui e ter tido essa paciência de nos ouvir até o final desse vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.